Então, na primeira aula que vocês tiveram comigo, antes do carnaval, já tem um tempão, nós vimos teologia do Novo Testamento, alguns conceitos introdutórios, e hoje nós vamos ver teologia do Velho Testamento, tá? Também alguns conceitos introdutórios. Eu vou dar aqui rapidamente alguns avisos. Quem não está recebendo um WhatsApp, tem o WhatsApp e quer receber as coisas do seminário que eu tenho mandado, anota meu telefone, me manda um oi, que aí eu vou te adicionar lá. E também, todas as coisas relativas do seminário vão ser publicadas aqui nessa página, creionabiblia.com/seminário. Tá? Inclusive já tem lá nessa página as 3 primeiras aulas do seminário. Eu vou colocar também alguns materiais para fazer download, complementar as apostilas. Nós vamos ver então teologia do Velho Testamento, intercalando com a teologia do Novo, tá? Vamos estar com a teologia do Velho. Acabando a teologia do Velho Testamento, que é o conceito da apostila, nós vamos passar por um estudo sobre o Pentateuco, que aqui vai ser um estudo aprofundado, tá? Um estudo que eu estou montando sobre o Pentateuco, muito legal esse estudo está ficando, tá? Vai ser logo depois que a gente acabar aqui a teologia do Velho. Na outra parte da matéria comigo, que a gente vai revezar uma sexta sim, uma sexta não, introdução ao Novo Testamento, que a gente já começou a ver, nós vimos uma aula, vamos terminar na próxima aula, e também a teologia do Novo Testamento. É isso aqui que a gente vai estar vendo futuramente. Então vamos lá. Esse iniciozinho aqui está na apostila, tá? Mas se não precisa acompanhar a apostila, pode ir acompanhando aqui, não sei se vai dar para ver. Se quiser sentar mais próximo, tem lugar aqui, ficar aqui mais próximo para estar acompanhando. Está na apostila, esse iniciozinho está. É a teologia do Velho, a segunda parte, a fininha. Está na teologia do apostila fininha, ela começa com teologia do Novo ou do Velho, a primeira? Do Novo. Então no meio dela tem a teologia do Velho. Começa com o Velho? Então tá certo. Logo no iníciozinho vai ter isso aqui. Alguma coisa que está aqui não vai estar na apostila, mas eu vou colocar essa apresentação em slides para fazer download, tá? Então essa primeira parte aqui, ela está na apostila. O que é teologia em si que a gente está estudando, né? A gente está pegando esse primeiro período para falar muito de teologia sistemática e teologia bíblica. Temos também a teologia exegética. A exegética, ela vem trazer o significado real das Escrituras, extrair o verdadeiro significado daquilo ali, para a gente não ser enganado em relação à mensagem sendo passada. A teologia histórica, que envolve o estudo da história da igreja, desenvolvimento doutrinário. Teologia dogmática, que é o estudo das verdades da fé. A teologia bíblica, que se divide em teologia do Velho e do Novo, que é o que nós estamos vendo, e a teologia sistemática, que vocês estão vendo com o presbítero Pedro. O Velho Testamento, ele é uma preparação para o Novo Testamento. Interessante que o conhecimento bíblico, o conhecimento teológico, a revelação de Deus, ela é progressiva. Deus vai se revelando progressivamente na história da humanidade. Conforme o homem evolui, aqui quando eu digo evolui não é evolução, teoria da evolução, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Conforme os anos vão passando na história humana, a revelação de Deus também vai tendo uma progressão. E é interessante, a gente pode parar para pensar, mas no Velho Testamento Deus falava diretamente. Sim, mas ele não dava a profundidade do conhecimento que Deus fala no Novo Testamento. No Velho Testamento ele falava diretamente. No Novo Testamento o próprio Deus habita em nós. Então isso é uma evolução dessa revelação de Deus. No Velho Testamento a gente via Deus falando através de sonhos, através de visões, aparições. O próprio Deus apareceu algumas vezes, apareceu para Gideão, apareceu para o próprio Isaías, ele viu o Senhor sentado no trono. Histórico, a revelação de Deus no meio da história. Deus, ele não é simplesmente um acompanhante da história. Deus não está lá do alto olhando a história passar. Deus intervém diretamente na história. Todo o Velho Testamento vai nos mostrar isso. Parte desde a criação, tem a queda, e todo momento Deus está intervindo na história do Velho Testamento. O Velho Testamento ele é composto por 39 livros. Aqui tem um macetinho para a gente decorar. 39 no Velho, 27 no Novo, 9 vezes 3, 27. Então 39, você multiplica um pelo outro, 9 vezes 3 vai dar os 27 do Novo Testamento. E ele tem uma estrutura bem interessante. Aqui não está dando para ver, porque a imagem tem um fundo cinza, mas aqui com esse fundo amarelo ele tampou. Era para ser igualzinho isso aqui. Tem essa estrutura bem harmônica, bem interessante.
tem 12 livros históricos desse lado aqui, 5 livros do Pentateuco, 5 livros poéticos, 5 livros proféticos e 12 livros proféticos aqui nessa estrutura. Sendo que aqui são os profetas maiores e os profetas menores. E todo esse bloco aqui, bloco histórico, Pentateuco e a ligação entre profecia e história feita pelos livros poéticos. Essa é a estrutura do Velho Testamento. O que é interessante aqui? Livros proféticos, profetas chamados maiores ou menores, é simplesmente... Depois eu vou dar uma olhadinha do senhor. O que define ser um profeta maior ou um profeta menor? Simplesmente é o tamanho do texto, só isso. Não é nenhum mérito por ser uma profecia mais valiosa, outra menos valiosa, não. É porque esses livros aqui são maiores que esses livros aqui. Isso, a classificação. E aqui a parte interessante do Velho Testamento. O Velho Testamento ele é a história da Bíblia, a história do povo hebreu. Nesses 17 livros aqui da esquerda, Pentateuco e os 12 livros históricos, é contada essa história. É contada a história que desde Gênesis até Esther, a gente vai passar por Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Êxodo, Neemias e Esther. Aqui está contida a história, toda a história do povo hebreu está aqui. Nós também, porque a história da raça humana está aqui. E os livros poéticos, eles vão relatar sentimentos das pessoas que viveram nesse período histórico. Por exemplo, alguns salmos vão falar do sentimento de Davi, mas a história de Davi mesmo está no livro de Samuel e também no livro de Crônicas. A história de Davi. Mas salmos eram sentimentos de Davi expressos. Então, os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, eles vão revelar a sabedoria, o conhecimento daquele povo, vão revelar a poesia daquele povo, os louvores, a liturgia. O Salmos ele é um livro de louvor. A sabedoria, Provérbios, Eclesiastes são livros de sabedoria. Expressões de adoração, orações, lamentos, pessoas que viveram a história. E os livros proféticos, que é esse bloco aqui, os 17 livros proféticos, são sermões que Deus pregou para essas pessoas que viveram a história. Então ele tem uma estrutura muito, assim, que não tem como a gente achar que não é Deus que está com a mão nisso. A gente tem os 17 livros históricos, os poéticos que vão revelar o sentimento e a resposta de Deus para essas pessoas através dos profetas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Então vamos, essa parte aqui não está na apostila, tá, gente? Daqui a pouco a gente volta para a apostila. Quais são os períodos históricos registrados no Velho Testamento? Antes de eu falar disso, a gente tem uma visão de que basta a gente entender o Novo Testamento porque o Velho Testamento já passou. Na verdade, não. A Bíblia é um livro único, dividido em Velho e Novo, mas ela é única. E a gente só consegue entender totalmente a mensagem do Novo Testamento, o plano de salvação, por que Jesus morreu na cruz, se a gente entender todo o Velho Testamento, se a gente entender principalmente o Gênesis. O Gênesis ele é o livro dos princípios de todas as coisas, do princípio da criação do homem, do princípio do pecado, do princípio da salvação. Tudo se inicia no livro de Gênesis. Então a gente tem que analisar a Bíblia dessa forma completa. Não tem como eu separar o velho e o novo. Algumas pessoas têm essa tendência a enfatizar o novo e a meio que menosprezar o Velho Testamento, mas isso é um erro. Tá? Isso é um erro que a gente não deve cometer, porque a gente só vai entender completamente aquilo que está se passando no Novo Testamento se a gente entender o Velho. Quando você começa a estudar o Novo Testamento com uma Bíblia de referência, você vai ver que todo o Velho Testamento ele é citado no Novo Testamento. Inclusive, essas citações do Novo Testamento nos ajudam a entender algumas coisas. Por exemplo, a autoria do Pentateuco por Moisés, então, muito questionada entre os estudiosos. Eles vão dizer que não foi Moisés. Mas o próprio Jesus, nos evangelhos, vai dizer que foi Moisés. Então, quando Jesus diz isso, e Jesus sendo Deus que construiu todas as coisas, ele vai dar a chancela de quem foi realmente que escreveu aquilo ali. Mateus, ele se preocupou em escrever o Evangelho de Mateus para os judeus, então todo o tempo ele vai citar os profetas, conforme o profeta Isaías, conforme o profeta, então você vai vendo essas coisas ali. Paulo escreve a carta de Romanos baseado em muita coisa dos profetas. Romanos 9 é toda baseado, quando ele vai falar dos vasos de ira e dos vasos de misericórdia, ele está falando lá de Jeremias que fala da casa do oleiro. Então todo o Novo Testamento ele vai estar remetido no Velho Testamento.
períodos históricos registrados no Velho Testamento. O primeiro é a criação. Gênesis 1 e 2 vai falar da criação do homem, do mundo, da criação do universo. No princípio criou Deus o céu e a terra. Isso é o primeiro período registrado no Velho. O segundo é a queda do homem, a separação do homem e Deus e a morte espiritual do homem. O homem, quando cai, quando peca, ele morre espiritualmente, não sendo possível mais o homem por si só buscar a Deus. Quando o homem cai, a queda, ela é uma separação tão grande para com Deus que o homem ele é tido como morto espiritualmente. Isso tem um entendimento no Velho Testamento, mas a gente chega ao entendimento pleno disso em Romanos 3. Não justo sequer, não há quem busque a Deus, que todos estão afastados de Deus, que sua boca é como um sepulcro. Paulo vai dar essa revelação, que foi o estrago da queda. Ele diz que em Adão todos se tornaram separados de Deus, todos se tornaram pecadores. Isso acontece no Gênesis. É interessante essa expansão aqui, porque nós acreditamos, nós protestantes acreditamos que ela pegou toda a humanidade, não há quem escape disso. Quando a gente for ver a matéria de soteriologia, a gente vai ver a visão católica, a visão arminiana, a visão calvinista sobre o estrago do pecado na vida do homem. Dentro aqui da teologia do Velho Testamento, ele é tido como uma separação. O Velho Testamento ele coloca o pecado como uma separação de Deus e os homens. São os vossos pecados que fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Isso é dito pelo profeta. O terceiro período, o dilúvio, ele já representa o juízo de Deus. E é interessante que quando a gente está lendo Gênesis, a gente não vê que Noé pregou para aquela geração dele, que ele pregou o arrependimento. Quem foi que revelou isso? Alguém sabe? Que Noé pregou? Quem foi que revelou que Noé pregou para aquela geração? Foi o próprio Jesus. Jesus vai dizer que, assim como foi nos dias de Noé, que ele pregou para aquela geração, mas eles continuaram levando a sua vida normalmente, casavam, separavam, faziam tudo que tinha que fazer, Jesus vai dizer, assim será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus vai revelar que o sinal de Noé foi que Noé pregou para aquela geração e eles não se arrependeram. E aí veio o juízo. E assim também é com a igreja. Então a igreja, a gente entende, baseado nisso, que a igreja ela é a arca. Ela é a arca que abriga todos aqueles que se arrependem, que reconhece a mensagem, que reconhece que o juízo de Deus está vindo, que o dilúvio está vindo, então entram nessa arca. Então assim, a arca ela não é um lugar muito agradável. A gente, dentro da arca tem os animais, tem um brigando com o outro, é um espaço apertado. Então, mas é melhor estar na arca do que fora da arca, porque fora da arca o juízo vai vir. Então, esse é o terceiro período do dilúvio. Quarto período, a Torre de Babel. E aqui a gente tem a criação das nações. Quando Deus vem e divide as línguas, cria as línguas dividindo os povos, ele também estava criando as nações do mundo, porque os povos se organizaram conforme a língua. Quando a gente for ver o estudo do Pentateuco, a gente vai estudar a história do Nimrod, que é um cara que era caçador diante de Deus, a Bíblia fala. E Nimrod, caçador diante de Deus. E é interessante que Nimrod ele era caçador de homens. A escravidão começa com ele. Lá atrás, na Torre de Babel, foi o primeiro homem a escravizar homens. E quando diz diante de Deus, o original desse diante de é contra Deus. A gente costuma falar assim, foi ao encontro de. Quando você vai ao encontro de, você está indo contra. Quando você vai ao encontro a, aí você vai junto à pessoa. Mas encontro de contra Deus, diante de Deus, no original, ele era contra Deus. E ele foi o cara que criou a Torre de Babel, que era esse gigante valente lá, que a Bíblia chama de gigante, mas não por causa da estatura, mas porque ele era valente. E em cima dele, Babel, se a gente for pegar Babel, qual é a nação que vocês acham que vem de Babel? Babilônia. Então, Babel vai dar origem à Babilônia. E a Babilônia, ela é a mãe de todas as religiões contrárias a Deus, a mãe de toda aberração, que vai dizer lá no Apocalipse. E isso vai começar aqui, na Torre de Babel. Quando a gente for fazer esse estudo aprofundado, a gente vai ver que começou aqui e a gente vai entender. É muito interessante esse estudo, assim, mas a gente não dá para falar ele agora porque ele é bem aprofundado. Mas assim, todas as figuras que cercam hoje o mundo, as figuras da idolatria, que é contrária a Deus, começaram aqui.
Na nossa nota, a nossa nota tem uma figura, a Estátua da Liberdade, aquela figura que tem a nossa nota. Tudo isso começou nessa religião aqui, da época da Torre de Babel, junto com esse cara aqui, Nimrod. Assim, uma coisa que você fica chocado. Inclusive, vai culminar dentro do catolicismo romano, com a figura, porque Nimrod, a mãe de Nimrod, que gerou ele, vai gerar ele como se ele fosse um deus. Então a figura dela vai sendo passada de geração em geração, os deuses vão só mudando de nome conforme vai se expandindo, entra dentro do Império da Grécia, de Roma, dos persas, de toda essa geração, e inclusive dentro do catolicismo romano. De Maria, que ela passa a ser uma figura de Deus, distorce vários outros santos que eles já passam a ter uma figura divina também, mas a gente vai ver isso mais pra frente. Mas só pra gente ver que aqui na Torre de Babel começou tudo da idolatria, ela começa aqui na Torre de Babel. O quinto período histórico, a aliança abraâmica, elege Abraão para que a partir dele criasse uma nação e a partir dessa nação todas as nações da terra fossem abençoadas. Então isso começa aqui. Quando tem a eleição de Abraão, quando Deus escolhe Abraão, ele já estava ali vendo, a partir da semente de Abraão, a salvação do mundo, através de Jesus. Depois a gente tem um período dos patriarcas. Período dos patriarcas, provavelmente aqui entre Babel e a aliança de Abraão, a gente vai ter a história de Jó. Tá? Jó ali está dentro dos patriarcas. Isso aqui não é bem uma ordem cronológica das coisas. Algumas coisas aconteceram simultâneas com a outra. Na Bíblia tem algumas coisas assim que a gente começa a entender que Deus, ele age além do que está na Bíblia. Eu não quero falar de uma heresia aqui, mas, por exemplo, de repente tem lá o sacerdote Melquisedeque. Quem é Melquisedeque que serviu o Senhor? Ele não era israelita, não era nada, mas ele serviu o Senhor. Então, de alguma forma, o Senhor se revelou a ele. Só que a Bíblia ela vai conter tudo aquilo que a gente precisa saber da revelação de Deus para com os homens. O que não está na Bíblia é porque a gente não tem que saber. A Bíblia ela vai limitar o conhecimento que a gente precisa ter de Deus. E a mesma coisa de Jó. Jó, possivelmente, e quando a gente analisa o livro de Jó, ele tinha a mesma característica de um patriarca, um homem rico, que tinha seus servos, que tinha seus filhos, que tinha muito gado, e ele tinha a mesma característica de Abraão, só que ele vive antes de Abraão, e a Bíblia, e Deus fala para o diabo que Jó era o seu servo, né, antes da aliança abraâmica. Então Jó ele não é israelita, não é israelense, israelita, mas está inserido numa relação para com Deus. Eu posso pesquisar isso, mas eu acredito que não. Pelo que eu vim estudando aqui, ele perguntou se o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia, do Velho Testamento. Eu acredito que não. A história do livro de Jó é porque ela entra como poesia ali. Tá? Para alguns estudiosos, Jó foi um personagem baseado em uma outra história para poder falar sobre a soberania de Deus e o sofrimento do homem. Então, na verdade, Jó não seria verídico, baseado nessa linha. Tá? Mas a linha que eu acredito, a linha conservadora, Jó foi um personagem que viveu num período anterior e possivelmente teve a sua história escrita, eu acredito, no período, porque você tem muitas vertentes teológicas. Tem transcrições, tem muitos vão dizer, não, mas aqui o contexto histórico aponta para esse período. Não tem uma datação, até porque a Bíblia ela não tem preocupação científica nem histórica. Não é o foco da Bíblia. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não é um livro de história. Ela tem história? Tem, mas ela não é um livro de história. Ela é a história da redenção do homem, da volta para casa. Essa é a história da Bíblia. Em relação à escrita do livro de Jó, eu até posso fazer um trabalho mais detalhado sobre isso, mas eu acredito que ela se deu no período do cativeiro babilônico, quando os escribas começaram a escrever algumas coisas que tinham meio, que assim, tinha uma parte escrita de um jeito, porque era tudo em pergaminho, rolos, não era igual a nossa escrita hoje, né? A linguagem de Jó é poesia, inclusive ele está dentro dos livros poéticos, ele tem toda uma estrutura da poesia dos hebreus, da poesia hebraica. Vai ter essa estrutura. Essa estrutura de Jó ela é encontrada em outros livros fora da Bíblia, em livros de poesia mesmo. Tá? Porque assim, os judeus eles não só produziram o Velho Testamento em termos de literatura, eles tinham outras literaturas. Tinham os Talmudes, que eram explicações como a gente tem os nossos livros de escola, livro de história do Brasil, eles tinham os seus livros também.
Tá? Então, ele tem essa mesma característica de poesia de outros livros da poesia hebraica. O estilo dele é dessa forma. Vamos para o sétimo período. Depois que passa pelo Gênesis, a gente vem para o período da escravidão no Egito. São 420 anos escravo. Depois a gente tem que é o período de José, é o período que vai se dar na escravidão. E aqui é interessante que, como se deu a escravidão, né? José ele foi muito famoso naquela época. Foi muito famoso. Ele salvou o mundo da fome. Ele separa lá 1/5 de todo o cereal produzido e guarda. Todo mundo veio. Então, quando a Bíblia fala assim, surgiu um faraó que não conheceu José. Ele não conheceu José porque esse faraó, na verdade, ele não era mais um faraó egípcio. Era um faraó Ixos. Era um outro povo que vivia no norte da África. Tá? E esse povo estava em grande expansão no período de José. E eles conquistam o Egito. E quando eles conquistam o Egito, eles englobam toda a cultura egípcia diante deles. Eles englobam aquela estrutura de poder, porque eles tinham uma estrutura de poder parecida, e aí eles escravizam o povo dentro do Egito. E aí sim, surgiu um faraó que não conheceu José, não conheceu exatamente por isso, porque ele conquistou, era um povo mixto. Quem quiser entender um pouquinho mais disso, pesquisa sobre o Rodrigo Ferreira, se eu não me engano. Então bota assim, Arqueologia Bíblica Rodrigo Ferreira, no YouTube. Vai aparecer alguns vídeos desse historiador e arqueólogo, ele vai explicar como é que se deu essa conquista dos Ixos em relação ao Egito. Até porque também o nosso curso aqui não é um curso de história, mas está no curso teológico. Então a gente não vai se aprofundar muito na história do mundo. Depois do período de escravidão, a gente tem o período de Moisés. Moisés liberta o povo, a gente já conhece a história, acho que todo mundo conhece a história. Moisés, o coração de Faraó se endurece, Deus luta contra o faraó, Deus vence o faraó e o povo é liberto. Aí vem a Páscoa, saída do povo e a libertação. São os períodos. Depois disso a gente vai ter a aliança mosaica, que é a aliança que Deus faz, ele renova a aliança que ele havia feito com Abraão, Isaac e Jacó, que é assim que ele se apresenta a Moisés: eu sou o Deus dos teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Tem uma renovação do Sinai e aí os 10 mandamentos. A partir disso, o povo Deus começa a organizar essa nação. Então, uma nação que era escrava, que cresceu na cultura egípcia, eles precisam receber a lei de forma explícita e escrita, para que eles se organizassem e entendessem de fato quem era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque eles não conheciam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó de viver, porque eles estavam dentro da cultura egípcia. E aí a gente tem os levitas e os sacerdotes, isso aqui é instituído. Levitas e o sacerdócio e o tabernáculo é instituído no período dos levíticos, e a gente vai ter a incursão de 12 líderes, 12 pessoas que tinham liderança, um de cada tribo, que vão até a Terra Prometida, e chegando lá, eles encontram com o gigante, fazem aquela votação, vai os 10 que bota terror em todo mundo, somente Josué e Caleb vão ser favoráveis à entrada, e esse período aqui, entre a saída do Egito, esse período aqui da libertação, até a chegada da porta da Terra Prometida, porque eles chegaram na porta da Terra Prometida, eles inclusive foram lá, os espias foram até a Terra Prometida. Isso levou somente 3 meses. 3 meses foi o que se deu. Só que Deus pune toda aquela geração, que era uma geração incrédula, que se levou pelos 10, somente Josué e Caleb, nem Moisés, nem Moisés entrou na Terra Prometida, somente Josué e Caleb. E aí temos o período de deserto, que dá 40 anos, que é relatado no livro de Números. Tá? O livro de Números é uma constante de ordens de Deus e de reclamação do povo. Era realmente uma geração que não merecia a Terra Prometida, era uma geração que só reclamava. Então, eles reclamavam do maná, eles reclamavam que não tinha carne. Moisés não entrou. Isso aí tem que perguntar ao pai. Moisés teve um momento que ele desobedeceu a Deus e Deus falou assim: por causa disso tu não vai entrar na Terra Prometida. Deu um castigo nele. Fala, foi na rocha. Foi quando ele falou que ele tinha que bater acho que uma vez na rocha, ele bateu 2. Eu não lembro exatamente.
É isso, ele mandou falar e ele bateu na rocha. Isso aí, exatamente. Aí por causa disso ele foi punido por Deus e não entrou na terra prometida. Só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Então esse períodozinho aqui foram 3 meses só. Em Números, a gente vai ver isso, né? Números 11 fala do povo reclamando que não tinha carne. Aí Deus mandou um monte de, esqueci o nome do passarinho, codorna. Um monte de codorna para alimentar. Aí eles reclamavam do sabor do maná, aí misturou com ervas, fizeram bolo. Era um povo chato, reclamão, murmurador. Todo esse povo foi punido por Deus e todos eles morreram no deserto. Uma geração inteira morre no deserto. Então, eu está perguntando, para quem não viu, que se esse período de 40 anos foi um período para que se formasse um exército. Na verdade, estima-se que saíram 1 milhão de pessoas do Egito, no período da libertação. Então, eles já poderiam ter a possibilidade de um exército. De fato, que eles não entraram na Terra Prometida foi por causa dos 10 que foram lá, junto com Josué e Caleb, 12 espias, foram lá e trouxeram notícias que não teriam como conquistar, porque a terra já estava ocupada, que tinha os gigantes, tinha os heveus, os jebuseus, todos eles já estavam lá. E por causa disso, todo o povo, essa geração inteira se deixou contaminar por essa mensagem dos 10, não podiam ter ouvido. Interessante que Deus sempre deixa uma outra voz. Tinham 10 falando que não dava, mas tinha 2 falando que dava. Então, para o povo é indesculpável. Olha, vocês estão ouvindo os pessimistas. Eu estou colocando pessoas aqui que eram líderes. Josué era líder, já era um sucessor de Moisés, já estava mais próximo de Moisés, e mesmo assim o povo preferiu escolher aquele outro ali, porque era o coração daquele povo ainda estava no Egito. Então, essa geração inteira morre. Aí surge uma segunda geração, a geração de filhos, que vão conquistar a terra prometida. Essa geração é a geração de Deuteronômio. O que significa Deuteronômio? É uma renovação da lei. Toda a lei é falada novamente. Então havia uma nova geração que precisava novamente conhecer a vontade do Senhor e conhecer a lei. E aí em Deuteronômio a gente tem repetição dos 10 mandamentos, a renovação da lei. E aí, depois disso, a conquista da terra prometida. Deus manda que eles são 12 tribos, mas dividir a terra em 11 partes, porque a tribo de Levi não teria terra, eles serviriam como sacerdotes dentro do serviço do tabernáculo, e as outras tribos dariam dízimo a eles para que sustentassem os levitas. Então os levitas estariam no serviço do tabernáculo, no serviço do Senhor. Então são 12 tribos, mas são 11 territórios. Os levitas não têm território. Nesse período, na Terra Prometida, o povo foi governado por juízes, sendo o próprio Josué considerado o primeiro juiz. Ele já julgava um pouco. Moisés já julgava, mas ainda estava no deserto. Mas Josué já vai ter uma liderança do povo dentro da Terra Prometida. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ele tinha uma liderança em cada uma da sua tribo. Não, Deus deu uma linha por idade. Deus deu uma linha por idade, falou, essa geração toda vai morrer. Todo mundo que veio do Egito morreu. Só os nascidos no deserto que entraram. A Bíblia fala que os 12 vieram diante de todo o povo e do tabernáculo. Então eles disseram o seu relatório, porque estava todo o povo numa expectativa de saber o que tinha a terra prometida. Imagina, você está indo em direção à terra prometida, manda 12 espiar, está todo mundo esperando a resposta. Então a Bíblia fala que todo o povo estava ali reunido. Inclusive, fala os 10 contaminaram o povo. Só Josué e Caleb que realmente se mantiveram fiéis. As crianças, sim, que nasceram no deserto. Naquela geração de adultos que saíram lá do Egito, eles nunca saíram do Egito, na verdade. A Bíblia mostra que o coração deles estava todo o tempo, eles ficavam preocupados com o Egito. Isso, quando a gente for estudar os livros bíblicos, a gente vai detalhar melhor, tá? Cada coisa. A gente está caminhando aqui para entender qual é a teologia que está por trás do Velho Testamento. Então a gente ainda está vendo o período histórico. Aí a gente tem Samuel. Samuel, ele é o último juiz e o primeiro profeta, vamos dizer assim. Não que não havia profecia antes, mas aqui ele vai exercer o ofício de profeta. Ele vai ser visto como profeta. Samuel é aquele que acha que o povo havia rejeitado, né? Quando o povo pede um rei, ele fala, mas eles estão me rejeitando. Deus fala, não, na verdade eles estão rejeitando a mim, porque eu sou o rei deles. O período de juízes, os juízes julgavam
mas o governo era de Deus. Eles viviam na teocracia. Deus era o rei. Inclusive é um dos nomes de Deus. Deus ele é tido como rei de Israel. E aí vem o período do reino. O povo se levanta, pede um rei e Deus dá um rei ao povo. Esse rei foi Saul, que reinou por 40 anos. Cada um aqui vai reinar 40 anos. Tá? Saul é aquele que Deus unge, o Espírito de Deus vem sobre Saul, mas Saul desobedece a Deus. E aí a linhagem de Saul é quebrada. A gente pode conjecturar que se Saul tivesse permanecido fiel, provavelmente a linhagem de Saul permaneceria no trono, mas a gente não tem como conjecturar no si, né? Mas a Bíblia fala que Saul foi rejeitado por Deus devido à desobediência. O que o profeta fala? Aquela famosa frase do profeta, qual é? Uma das mais famosas profetas de Samuel, que muita gente usa para pregar. Ele fala para Saul, ele lembra? É melhor obedecer do que sacrificar. Por que sacrificar? Às vezes a gente vai dizer, é melhor obedecer do que sacrificar. A gente traz isso para o nosso contexto, né? Nosso contexto é, eu vou obedecer a palavra que eu fazer um sacrifício de qualquer coisa. Não, mas era a obediência de Saul. Ele fala isso porque Saul falou assim, só vai até os amalequitas e mate todos. E não toque nada deles. Nada, não quero que traga nada deles para cá. Até porque era uma prática comum que quando você conquistava um outro povo, você levava os espólios de guerra. Levava as riquezas daquele povo. Então Deus quis deixar bem claro que não era vontade dele que Israel conquistasse outros povos para tomar as suas riquezas. Não foi a vontade de Deus essa. Deus usou Israel para juízo contra os amalequitas. Os amalequitas eram um povo que adorava Baal e que sacrificava crianças diante de Baal. Então Deus resolveu exterminar aquele povo. E não podia pegar nada deles, porque Deus não queria que dentro do coração de Israel, do rei, tivesse essa vontade de conquistar outros povos para roubar e saquear aqueles povos, que era o comum. Conquistavam um outro povo para poder roubar e saquear. Então Deus não era da vontade de Deus isso. Ele traz coisas e ainda traz o rei, não deixa que é Gog, Magog, sei lá, traz aquele rei junto, cabeção, não mata. Então qual é a desculpa dele? Eu trouxe o rei, e trouxe trouxe gado, rebanho, cordeiro, para poder sacrificar o Senhor. Vou fazer sacrifício do Senhor, vou oferecer ao Senhor como holocausto. Aí que melhor, não, mas melhor obedecer do que sacrificar, porque o Senhor mandou matar e mandou não trazer ninguém. Aí o profeta Samuel pega a espada e vai lá e mata o rei dos amalequitas. E aí Saul é rejeitado pelo Senhor, devido à sua obediência, e Deus demanda Davi, que é ungido 3 vezes, né? Ungido pelo Samuel, depois ele é ungido rei de Judá, depois ele é ungido rei de Israel. Não vamos levar a história de Davi, história não. E aí vem Salomão. Salomão construiu o templo, e o templo de Salomão era extremamente suntuoso, era um negócio sobrenatural. E para poder construir, como qualquer outro governo, se o governo vai fazer alguma coisa, quem é que paga a conta? O povo. E sempre foi assim. Se o governo quer fazer qualquer coisa, quem vai pagar a conta era o povo. Quem pagou a conta do templo foi o povo, porque Salomão ele cobrava muitos impostos. E aí o seu filho Roboão, ele foi aconselhar lá com seus conselheiros, ele sucede Salomão no trono e pergunta se ele devia ser como o pai dele. Aí ele fala, não seja como seu pai, alivia o povo nos impostos, porque o povo está aguentando mais pagar imposto. E ele faz o contrário. Então ele fala que ele seria uma coxa perto do dedinho mindinho do pai dele. Que é a Bíblia fala de Roboão. Então Roboão ele sufoca muito mais o povo, tá? Exige muito mais do povo em impostos. E aí levanta-se Jeroboão, um líder rebelde dentro do povo, e tem a divisão, a guerra entre Roboão e Jeroboão, a divisão do rei, entre o rei do norte, Israel, com 10 tribos, e o rei do sul, com Judá, fica Judá e Benjamim, 2 tribos, capital Jerusalém e capital Samaria. Israel vai ter 19 reis, e todos esses reis foram infiéis. Todos, não salvou nenhum. Nenhum deles a Bíblia fala que eles serviram ao Senhor. Em Judá tiveram 20 reis, 8 desses reis foram fiéis ao Senhor. Alguém lembra o nome de algum rei?
Então vai ficar um trabalho para casa, tá? Quero que vocês anotem, quais foram os 8 reis fiéis. Quais foram os 8 reis fiéis? O nome deles, né? E a sua principal obra, que eles fizeram de mais importante. Nada muito grande não, umas 6, 7 folhas só. Brincadeira. Uma folhinha, traz uma folhinha separada para eu poder anotar. 8 reis, os nomes dos 8 reis e a sua principal obra. Nome e umas 3 linhazinhas falando o que ele fez. Isso foi em Judá. Não, aí na ciência agora a outra, né? Porque a próxima é com o presbítero Pedro. Eles têm os profetas, o período dos profetas, que vão profetizar a todo tempo que o povo se arrependesse, que voltar dos seus maus caminhos. E quando a gente vê o estudo do Pentateuco, a gente vai conseguir entender as outras religiões e a influência que as outras religiões tiveram. Basicamente, o pecado das outras religiões que levavam Israel a pecar eram pecados sexuais. Todo o culto pagão, culto a Baal, o culto a Asparote, acho que é o nome daquela deusa lá, eram cultos que tinham orgias sexuais. E quando Deus falava que Israel estava se voltando para esses povos, é que eles estavam tendo essas práticas também, e cultuavam isso. Na Ezequiel, ele tem no livro de Ezequiel, ele fala de sacerdotes do Senhor que estavam adorando imagens que foram pintadas na parede do templo. Essas imagens que foram pintadas na parede do templo eram imagens desses deuses pagãos que eles levavam para esse lado. É diferente do que a gente tem hoje no mundo? É o Deus do carnaval, é o Deus do fim de semana, é o Deus de hoje, sexta-feira, que está aí até hoje, levando várias pessoas a cometer a idolatria. E o pecado sexual, ele é tão grave que a Bíblia a gente fala assim, não tem pecadinho e pecadão. Tem sim. Isso é escola dominical que a gente fala que não tem, mas teologicamente tem. Temos os pecados considerados como pecados fora do corpo. Temos o pecado dentro do corpo, que Paulo fala que são pecados piores, que são pecados sexuais. Quando você peca sexualmente, você está pecando dentro do corpo, no templo do Espírito. E tem um pecado que não é passível de perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem essa diferença. Sendo que o pecado fora do corpo, consequentemente, ele acaba levando o pecado dentro do corpo. Filho pródigo. Primeiro pecado dele, rebeldia, pediu a parte da herança. Pecado fora do corpo. Ele pegou a sua parte da herança, é uma história parábola, mas ela ilustra uma verdade. Vai para fora e vai ver os prazeres da carne, pecado dentro do corpo. Ele não blasfemou contra o Espírito Santo, ele voltou para a casa do Pai. A gente vai vendo o caminho que isso vai levando. Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo na minha visão? Tá? Porque do pouquinho que eu tenho estudado aí. A apostasia é quando a pessoa deliberadamente, um cristão verdadeiro, deliberadamente rejeita o Senhor, rejeita aquilo que o Senhor fez. Quer ver? Vamos entender aí. Abram, quem está com Bíblia, abrem Hebreus 6, versículo 4, só para a gente explicar aqui o que o irmão perguntou. Hebreus 6, versículo 4. Eu vou ler aqui, Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Aí o que a gente faz? A Bíblia explica a Bíblia. Tá? Esse é o primeiro ponto de interpretação da Bíblia. Jesus fala que o pecado contra o Espírito Santo o blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão. Qual é a obra do Espírito Santo? Que a Bíblia nos revela. O Espírito Santo, ele faz o quê? Junto do homem? Convence da justiça do pecado e do juízo. Então essa é a obra do Espírito Santo. Convence da justiça do pecado e do juízo, levando o homem ao arrependimento. Então olha o que Hebreus vai dizer no capítulo 6, versículo 4. Para aqueles que foram iluminados. Quem é iluminado? Alguém que está nas trevas do pecado, ele é iluminado, é um cristão. Aí ele continua falando, provou o dom celestial. Quem é o dom celestial? A salvação do Senhor. E a salvação do Senhor, então, Paulo vai dizer que a salvação é um dom que o Senhor nos dá. A salvação é dom. Dom celestial é a salvação, um dos dons de Deus.
tornaram-se participantes do Espírito Santo. Iluminados, dom celestial, participantes do Espírito Santo. Experimentaram a bondade da palavra de Deus. Foram alcançados pela palavra, experimentaram a bondade de Deus. Ele vai falando mais, ó. E os poderes da era que há de vir. Qual é a era que há de vir? A vida eterna. Então são pessoas salvas. Não tem como dizer que se uma pessoa foi iluminada, provou o dom celestial, tornou-se participante do Espírito, experimentou a bondade da palavra e o poder da era que há de vir, isso é um salvo. É um cristão verdadeiro. Mas caíram. O que é esse cair? É esse voltar-se contra a obra do Espírito Santo. É voltar para o Espírito Santo convenceu do pecado e do juízo, você se rebela contra o Espírito Santo, se torna rebelde contra o Espírito Santo, que é a apostasia total. E eu não acredito que a gente consiga variar quem está na apostasia total ou não. O que eu quero dizer assim, né, parece deixar o que eu falar, não é que eu pequei aqui agora, tá? Traí minha mulher, não quer dizer que eu me tornei um apóstata sem volta. Só Deus sabe esse nível que torna a pessoa num caminho sem volta. Todos nós que estamos cristãos há mais tempo, 10 anos, 15 anos, a gente vai conhecer alguém que era firme no Senhor e se desviou, e hoje a pessoa ela odeia Deus. Eu conheço gente assim, que ela é totalmente contra Deus. Pessoas que eram convertidas e hoje elas não são mais, elas rejeitam a Deus, rejeitam o Espírito Santo. Se elas morrerem nessa condição, que aí é a minha interpretação disso, elas não têm, que esse impossível, o livro vai dizer, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Pode falar, Diego? Então, aí o que cabe a nós como cristãos? Sempre pregar o Senhor para qualquer pessoa, porque a gente não sabe o nível que ela está, porque a apostasia, a Bíblia tem um monte de versículos de alerta. Todo aquele que perseverar até o fim, Apocalipse 3, o Senhor vai dizer que volta às obras que fizeram no começo, arrependa-te para que eu não risque o teu nome do livro da vida, está em Apocalipse 3, né? Aquele que perseverar até o fim, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, né? Vigiai, orai e vigiai, porque não sabei. Não, então, aí isso a gente não tem como saber. Nós, humanos, isso aí é só Deus. O que a Bíblia nos ensina? Esse é o ensino da Bíblia. A Bíblia fala, olha só, Hebreus vai dizer que você pode ser um salvo e entrar nesse caminho. Isso a Bíblia vai dizer. Só que a Bíblia vai nos alertar a reconhecer se nós estamos nos desviando do Senhor. E a gente sabe disso. Nós aqui já tivemos um momento de estar muito à frente do Senhor e momentos que começamos a nos afastar do Senhor. Deliberadamente, do nada, a gente começa a pecar, o pecado vai nos separando do Senhor, como a teologia do Velho Testamento diz, que é o pecado que nos separa de Deus, nós vamos nos separando, e se Deus ou alguém, alguma coisa acontecer, a gente vai e não volta mais. É isso que em Hebreus vai dizer, para ter cuidado. A mesma coisa em Hebreus 10 também vai falar a mesma coisa, dessa possibilidade do homem que rejeitar Deus, e aí a gente entende o que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim, só que o que é a blasfêmia em si? É o nível de total apostasia, é um caminho sem volta. Hebreus fala que é impossível arrependimento. Só que só Deus sabe, quem é que sonda o coração? Só Deus sabe se o nosso coração se endureceu ao ponto de ser impossível arrependimento. Então, como é que eu sei que alguém pegou contra o Espírito Santo? Nunca vou saber. Não, mas aí é assim, aí é o ponto importante. A salvação é uma coisa que é muito difícil a pessoa perder. Muito difícil. É uma atitude deliberada de se voltar contra o Senhor e morrer nessa posição, sem arrependimento, que acontece. Aí quem são os eleitos do Senhor? Os eleitos que o Romanos 8 vai dizer. Romanos 8, 28 e 29. Aquele que de antemão conheceu, predestinou. 2 Pedro 2,1. Eleitos conforme a presciência de Deus. Então Deus, na sua presciência, sabe quem vai perseverar até o fim. E o que ele nos ensina? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá, e aí esse detalhe a gente vai estudar mais na soteriologia, que a gente tem que ter a mente para os futuros contingentes, que é um conceito filosófico que mostra que
existem futuros possíveis. Eu já expliquei aqui um exemplo bíblico, não sei se os irmãos lembram, de Davi. Davi estava lá com o povo de Keila, foi consultar o Senhor. Senhor, Saul virá contra mim? O que Deus falou? Vai. Saul, o povo vai me trair, o povo de Keila vai me trair, vai me entregar nas mãos de Saul? Davi meteu o pé. Aquele futuro possível que Deus revelou aconteceu? Não. Saul, sabendo, não veio contra Davi, e se Davi foi embora, não tinha como o povo trair ele. Se Davi tivesse ficado, o que teria acontecido? Teria sido entregue. 2 futuros possíveis. Só que isso, em nós, limitados dentro do tempo, é diferente. Deus, ele está fora do tempo, fora da caixa do Cronos. Deus está na eternidade. E na eternidade existem os futuros possíveis. Os eleitos do Senhor são aqueles que perseverarão até o fim. E o que Jesus nos ensina? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus simplifica. Os eleitos são os que vão perseverar até o fim. Porque é possível, então, alguém andar no Senhor e não perseverar até o fim. Então, a Bíblia vai nos ensinar isso. A Bíblia vai nos alertar sobre a importância da perseverança. Então, o que a Bíblia fala dessas pessoas? O que a Apocalipse vai falar? Eis que tem as tuas obras diante de mim. Fique quente ou fique frio. Se for morno, eu vou te vomitar. Te vomitar. Morno, mornidão. Essa pessoa que uma hora está na igreja, outra hora é o crente Raimundo. Não, pé na igreja, pé no mundo. Não, mas isso não. Mas a gente não. Mas o que a gente tem que ter? A verdadeira ciência, se nós já nos convertemos. Não. Não. A gente só sabe se nós mesmos somos convertidos, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor confirma no meu espírito que eu sou salvo. Não, porque a gente não sabe se ela blasfemou ou não. O que é a blasfêmia? Porque assim, aí que está, é o nosso ponto de humanidade e a revelação bíblica é a soberania de Deus. Soberania de Deus é responsabilidade humana. O que cabe a nós é entender os alertas da Bíblia e pregar esses alertas. Pode falar. Então, aí ela está perguntando sobre a questão de Deus usar pessoas em pecado, seria isso? Então, mas a gente não sabe se ele blasfemou. Eu dou, na minha visão, quando a pessoa morre com o coração duro, é essa pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, sem passivo de arrependimento. Além. O que a Bíblia fala? Se ouvides hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então a gente entende que Deus falou. Se a pessoa endurecer, ela endureceu, rejeitou, entendeu? E aí a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo dentro do povo cristão, Hebreus vai nos revelar. Ele vai dizer toda a característica de um salvo e de alguém então que foi salvo, mas não era um eleito. Mas eleito aqui não porque Deus o rejeitou, eleito porque ele mesmo rejeitou a Deus. Isso que Hebreus diz. Foi? Então, esse é o ponto que a nossa humanidade não cabe e nem compete entender. O que cabe a gente é pregar a sã doutrina. A Bíblia diz que nós temos que pregar a sã doutrina a tempo e fora de tempo. Então, se uma pessoa ela está numa atitude de pecado, ela está com um filho pródigo, comendo lama, a gente prega ela para voltar para a casa do pai. Se ela não volta, é porque ela rejeitou. Então, ela mesma escolheu isso. Ela rejeita o chamado do pai. Isso é muito nítido na Bíblia, de pessoas que rejeitam. Quem foi que foi rejeitado, que se deixou rejeitar e foi embora de Deus por própria desobediência e pecado? Israel. Romanos 9 vai dizer isso, que Israel, que era a videira verdadeira, Deus endureceu Israel, mas na verdade endureceu por quê? A gente volta nos profetas, que vai dizer lá em Jeremias, vai dizer em Oséias, Oséias 3 vai dizer, a Israel, meu filho do Egito eu chamei, a Efraim eu peguei pela mão, mas quanto mais eu chamava, mais vocês rejeitavam, quanto mais eu ia até vocês, mais vocês adoravam os balaíns. Não será por acaso agora que a Síria vai vir contra vocês e a Babilônia? O profeta Oséias fala isso. O que Oséias está dizendo? Olha, Deus, o plano de Deus nunca foi que Israel fosse aprisionado novamente depois da saída do Egito. Mas eles foram aprisionados porque eles rejeitaram a Deus.
Não, tem a consequência. A gente está falando aqui no caso de salvação. Tá? Dentro de consequência, só estudar a história de Davi. Pecado de Davi foi perdoado. Deus perdoou seu pecado. Mas a espada nunca mais deixará a tua casa. Isso é consequência humana, terra. Mas não, Davi é um salvo. De Deus, Coríntios também, de Deus não se zomba. Certamente aquilo que o homem planta, certamente ele colhe. Então, o que a Bíblia fala? Que a gente deve reter o que é bom e lançar fora o que é mal. Então, assim, por exemplo, vamos supor que o Felipe é o líder. Eu sei que o Felipe está adulterando. Até bate na madeira, não vamos rolar. Brincadeira, gente. Esoterismo não é coisa cristã, não. Só uma brincadeira descontraída. Aí o Felipe está lá, mas aqui o Felipe vem aqui na igreja, ele pega abre João 3,16 e fala: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho, o Senhor está preocupado com a salvação da sua família, e vai embora. O que ele falou é verdade, porque assim, Deus usa vaso de desonra, e Timóteo vai dizer também, Paulo a Timóteo vai dizer que mesmo vasos de desonra podem se tornar vasos de honra, porque é interessante em Deus que nada está definido de uma forma fechada. Então, mas aí que está. Aqui dentro do seminário, a gente vai trabalhar sempre do pressuposto da soberania de Deus. Deus é que faz, nunca o homem. O homem não tem poder, não existe oração forte, não existe aquela pessoa que ora melhor do que todo mundo, não existe o espiritual, não. O homem ele é instrumento na mão de Deus. Pra vocês terem uma ideia, o rei Ciro foi usado por Deus para trazer justiça. A Bíblia fala que Deus usou o rei Ciro. Não que Deus, ele vai, não que Deus sempre vai usar pessoas no pecado, não é isso que eu estou querendo dizer. Então, o que eu estou querendo dizer é que se a gente traz para dentro do nosso coração isso, quem fica em pecado somos nós. É uma armadilha, que eu me fecho, aí eu começo a ter uma dissensão com aquela pessoa, rejeito aquela pessoa. Aí isso é dentro das nossas igrejas. Em 2 minutos a gente vai parar para a gente voltar aqui para voltar. Quer fazer uma pergunta também? Então, dons de Deus é que a gente está acabando fugindo um pouquinho do assunto do Velho Testamento. Não, mas eu vou dar uma explicação aqui rápida. Porque assim, dons de Deus, eles são para serem usados para edificação do corpo, edificação da igreja. Aí a gente tem que fazer um estudo de dons e profecias, que a gente vai ter isso mesmo no seminário, mas não agora. Mas o dom, de forma geral, ele é sempre para edificar o corpo. A questão de estar em pecado ou não, fato é, todos nós estamos em pecado. Por isso que a gente tem que ter cuidado com essa distinção, de rejeitar uma pessoa por um pecado descoberto. Porque todos nós pecamos o tempo todo. A gente não pode querer enganar a Deus. A gente não engana, a gente perca mesmo. Então, eu pequei hoje o dia inteiro. E estou aqui sendo usado por Deus. Não, aí já é um caso da pessoa não ter sido salva, ela não ter tido o novo nascimento, que é uma pessoa que ela continua escrava do pecado. O pecado na vida do salvo é um acidente, diferente Só que aí também a gente tem que entrar na questão humana. Por exemplo, os irmãos do CTR, eles estão dentro de um processo químico de recuperação. Então não quer dizer que ele tem uma recaída ali, que ele perdeu a salvação dele. Não existe ganhar e perder a salvação. Tá? Não existe isso. Existe ganha a salvação, e se perder não ganha mais não. Que é o que a Bíblia diz aqui, é impossível. Então quem foi salvo, foi regenerado, nasceu de novo, ele pode estar num processo. Está num processo de deixar um vício, deixar alguma coisa que o Senhor é que trabalha. Porque John Wesley vai dizer assim, o homem ele tem a graça preveniente, que ela alcança o homem e chama ele para o Senhor. A graça salvadora é uma graça só, mas os estágios que a graça age no homem. A graça salvadora, ela salva o homem aceita a salvação, ele é salvo por essa graça salvadora. Tem a graça santificadora, que ela vai atuar na vida do homem a vida inteira, santificando ele. E a graça que vai glorificar o homem, que é depois da morte.
que é o corpo glorificado que o Senhor vai ter, que o Senhor teve, que é o Senhor Jesus. Eu vou acabar essa parte aqui para a gente... Então aí veio a Síria, rei da Síria, contra Israel, em 722 a.C. E a Síria, eles tinham por hábito, iam, expulsavam aquele povo e dominavam aquele território. Então Israel acabou. O rei de Israel do norte, ele acaba. O povo é expulso e tem a dispersão do povo de Israel para todo mundo. O povo sai fugindo de lá e a Síria domina. E também havia, nesse período, um outro reino que estava crescendo muito, que era a Babilônia, e a Babilônia vem contra Judá. Só que a Babilônia faz diferente. Ela vem, domina o território e escraviza o povo. O povo foi levado cativo. Para quê? Para trabalhar lá como escravo. Então é uma política diferente da Síria. O cativeiro babilônico dura 70 anos. Aí vem a Pérsia, rei Ciro da Pérsia, ele liberta o povo, só que aqui ele tem um outro modelo. Foi uma libertação entre aspas, porque o povo volta para Israel, mas agora deve pagar impostos à Pérsia, tá? Que é um modelo que foi usado, até hoje é usado, porque assim, Israel foi dividido aqui atrás, lembra? Israel foi dividido aqui, ó. Ficamos com o reino do norte, chamado de Israel, com 10 tribos, capital Samaria. Reino do sul, Judá, 2 tribos, capital Jerusalém. Então, a Síria, em 722 a.C., o tempo aqui vai voltando, conquista Israel. Israel acaba. Nesse período tem muitas profecias para ajudar. Olha, Israel foi conquistado, o reino do norte foi conquistado, então vamos voltar para o Senhor. E mesmo assim o povo continuou na idolatria, e aí veio o juiz do Senhor, através da Babilônia, e levou o povo para lá. Aí veio os persas que libertaram, mas mantiveram um sistema econômico de cobrança de impostos. Nesse período da Pérsia, temos uma história de Esther, que ela se tornou rainha da Pérsia. A história dela é sensacional. Ela vira rainha da Pérsia, bem como Mardoqueu fala, né? Que o Senhor colocou ela ali para que o povo fosse liberto. É Deus intervindo mesmo na história. Temos Zorobabel, que é a reconstrução do templo, Esdras, que trabalha junto com o povo, e Neemias na reconstrução do muro. E aí, 400 anos de silêncio, que é o período intertestamentário. Vamos dar uma paradinha então de 10 minutos só hoje, rapidinho. E esse assunto de salvação, a gente vai trabalhar num módulo específico. Tá? Esse é o módulo mais interessante. Eu tenho estudado muito doutrina da salvação, tenho feito alguns cursos específicos, tenho feito curso em inglês disso, me matando lá para entender o que o pessoal está falando, porque é um assunto que é de interesse nosso, né? A gente mexe com a gente isso, entender a salvação, mas a gente vai trabalhar ele no momento certo, tá, da salvação. A gente primeiro precisa colocar alguns conceitos teológicos para a gente trabalhar a sua teologia. Então a gente viu aqui a primeira fase do período histórico registrado no Velho Testamento. E dentro do contexto teológico, a gente tem as eras. Tá? Vimos todo o panorama geral do Velho Testamento e todo esse panorama ele é permeado por essas eras. A primeira era pré-patriarcal. Tá? Na era pré-patriarcal, a gente tem Gênesis até o capítulo 12. Tá? Até o capítulo 12 a gente vai ter essa era pré-patriarcal. Isso aqui pode ficar tranquilo que eu vou disponibilizar, tá? Temos a era patriarcal, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, os patriarcas. Temos a era mosaica, tá? E aqui a gente fecha o Pentateuco. Temos a era pré-monárquica, que é o período dos juízes, e temos a era monárquica. A era monárquica começa em Samuel e vai até o cativeiro babilônico. E essa parte aqui já vai estar na apostila. Tá? A gente volta para a apostila aí, quem quiser acompanhar pela apostila. Então, aquilo que eu falei no início. Tá? Os apóstolos do Novo Testamento, as epístolas, todas elas, os Atos, tanto os evangelhos, eles vão se basear na teologia do Velho Testamento. Tá? A profecia bíblica, todo o contexto do Velho Testamento, ele vai estar inserido também no Novo Testamento. Tá? Isso é importante. Vamos dar uma olhada agora, um resumo, né, dessas eras. A era pré-patriarcal, ela vai ser desde o período da criação até Gênesis 12. Tá? É o período que antecede a escolha de Abraão, que é essa era
pré-patriarcal. Tá interessante a gente pensar em Abraão sempre no sentido de que Deus escolheu Abraão para que a partir de Abraão a salvação chegasse a todo mundo. Abraão, Deus diz que Abraão, a partir de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Tá? E quando Deus fala todas, são todas mesmo. Então, todas as famílias da terra podem ser abençoadas em Abraão. Então, a gente vai, que era o pré-patriarcal, que nós vimos anteriormente, que é o período da criação, queda, dilúvio, Babel, e depois a gente entra no período patriarcal, tá? Que é Deus, ele vem, tá? Ele vem enquanto homem e se revela ao homem, ele se revela a Abraão. Aí um dos fatos mais interessantes, assim, umas coisas que a gente vê assim, Deus conversando com Abraão, né? Quando Deus está lá para destruir Sodoma e Gomorra. Cara, aquilo ali é fantástico, aquele diálogo, né? Você vê realmente que Abraão, ele foi amigo de Deus, amigo mesmo, como um amigo ele interveio e foi falando, olha, se tiver lá 50 justos, foi caindo, até que Abraão desistiu de argumentar com Deus, né? Porque Deus não traz o juízo, gente, sem motivo, tá? Deus nunca vai julgar alguém de forma arbitrária. Sodoma e Gomorra foram destruídos porque lá não havia um justo sequer. Só que a gente vai pensar, a Bíblia fala que não existe nenhum justo. Então o que havia de tão grave em Sodoma e Gomorra para que Deus destruísse ali Sodoma e Gomorra? Tá? E Deus já havia destruído o mundo antes, no período de Noé. Havia o pecado contra o corpo. O que era o principal pecado de Sodoma e Gomorra? O homossexualismo. Se a gente falar isso aí fora, ele vai querer bater na gente. Hospitalidade, está dizendo? A Bíblia não vai nos mostrar, na verdade, até a origem do nome Sodoma, sodomia, sexo anal, a origem do nome vem de Sodoma, sodomia. Então era uma prática comum lá. Inclusive os anjos do Senhor que foram lá anunciar para tirar Ló fora, os caras quiseram ter relações com os anjos, né? A Bíblia não esconde essas coisas. E aí os anjos, pelo poder de Deus, cegou todo mundo. Então, até pela origem do nome, traz sodomia a essa prática que havia lá. Porque, na verdade, o que eu quero enfatizar aqui? O ato do pecado contra o corpo, seja o adultério, o homossexualismo, o que for, ele vai evidenciar que aquele cenário, aquela pessoa, aquela região está tomada e dominada pelo pecado. Lembra do que eu falei? O pecado começa fora do corpo, na minha atitude de se voltar contra Deus, e ele domina a pessoa dentro do corpo. O pecado domina o corpo, domina o desejo, domina a mente, domina a razão da pessoa, escraviza. E essa escravidão ela é evidenciada pelos pecados sexuais. E por isso que Jesus fala, quando os dias forem como de Sodoma e Gomorra. Aí o que tem acontecido aí fora? O que era pecado diante de Deus se tornou uma prática comum e aceitável dentro de Sodoma e Gomorra. O que era pecado diante de Deus se tornou hoje uma prática comum, incentivada, defendida, com leis protegendo. Não, eles não vão ser destruídos por falta de hospitalidade. O pecado, eles foram destruídos porque eles estavam numa situação de impossível se arrepender. Deus não olhou ali para eles e viu, não havia uma possibilidade, não havia. Deus realmente, quando esse diálogo entre Deus e Abraão revela isso. Abraão clamando para aquele povo ali, era um povo que não tinha, a não ser Ló. Foi lá, por amor de Abraão, Deus permitiu que a família de Ló saísse lá. E assim, a gente, aqui dentro do seminário, a gente tem que ter essa visão soberana de Deus. Deus, ele é soberano. Deus, ele é soberano. Deus está acima do homem. Deus, ele é o Senhor da história. Às vezes a gente tem uma visão assim muito romântica de Deus. Deus, ele é amor? Sim, mas ele intervém na história. Deus, ele julga. Deus, ele rejeita o pecado. Ele é santo, santo, santo. Então Deus tem atitudes do ato pecaminoso que na nossa visão humana pode parecer injusta, né? Por exemplo, vai em Jericó e mate todo, inclusive as crianças. Se a gente for analisar dentro da nossa visão de salvação, Deus na verdade estava salvando aquelas crianças.
Ele estava impedindo que aquelas crianças crescessem e se tornassem pecadores sem volta. Porque aquele povo, e é interessante que quando você vai estudar ali por que o povo ficou 420 anos escravo, Deus estava dando oportunidade para aqueles povos ali. E a Bíblia vai dizer que a iniquidade na região de Canaã só foi aumentando. Tá? Eram povos de grande iniquidade, de grande pecado, práticas totalmente que o Senhor rejeitava. Porque Deus ele não tem prazer na morte de criança. O profeta vai dizer isso. Deus não tem prazer em fazer isso. De justiça de Deus. Porque Deus ele tem os seus atos de justiça. Deus ele é a justiça. Para que hoje nós fôssemos justificados, alguém teve que pagar o pecado em nosso lugar. Mas Jesus pagou o pecado para quem? Para o diabo. Ele pagou o pecado para Deus. A nossa dívida era com Deus. Deus vai ali e ele trucida, joga sobre Jesus toda a ira. A ira de Deus foi colocada sobre Jesus para que não fosse colocada em nosso lugar. Ele foi feito maldição em nosso lugar. Então, só somos justificados porque a justiça de Deus foi satisfeita em Jesus. Por isso. Então, tá, o período patriarcal. E aí Deus se revela a Abraão e tem toda a história da família de Abraão se desenvolvendo, né? Uma história de milagres. Deus abrindo madre, tanto de Sara quanto de Rebeca. Deus vai lá, Isaac tem uma história parecida, né, com seu pai. Aí tem Jacó também, que fica um tempão com uma esposa, uma tinha filho, a outra não tinha filho. Então Deus vai ter essa história inteira, que é o período patriarcal, que é o período da vida de Abraão, de Isaac, Jacó. Isso aqui é dever de casa também, que a gente estude um pouquinho do livro de Gênesis, tá? Dá uma lida no livro de Gênesis, dá para ler rapidinho. Não sei se você lê amanhã, sábado de manhã, que era para fazer, você vai abrir o livro de Gênesis e vai ler o livro de Gênesis. E não esquece a pesquisa que eu também mandei fazer. Vamos lá. Depois do período patriarcal, a gente vai ter a era mosaica, né, que é o período em que acontece a libertação do povo. E Moisés, ele também é um tipo de Jesus. Tipo de Jesus, é uma tipificação. Todo o Velho Testamento existem pessoas que apontam para Jesus. O próprio Moisés profetizou Jesus, falou que viria um outro profeta assim como ele. Tá? Temos Davi também ele é uma tipologia de Jesus, não é Jesus. Ele tem características que vão ser encontradas em Jesus. Davi ele tem o coração do bom pastor, e Jesus é o bom pastor. Davi é o rei de Judá, Jesus é o rei de Judá. Então a gente vai entendendo isso aí. Moisés é o profeta, o libertador, o salvador. Jesus é o libertador, o salvador. Jesus é o profeta. Então essas figuras no Velho Testamento, elas vão apontar para a salvação, para a redenção do homem em Jesus. Israel, ele é chamado de reino de sacerdotes e nação santa. A gente vai ver essa mesma coisa em Pedro. Vós sois povo eleito, nação santa. Tá? Então a gente vê a referência de Pedro aqui em Êxodo 19:6, vendo que Israel hoje, porque é o seguinte, dentro da teologia o que mais tem é interpretação. Tá? Algumas pessoas vão dizer que a Israel que nós temos hoje, Estado de Israel, lá no Oriente Médio, é a continuidade dessa nação de Israel aos filhos de Deus. Tem argumentos bíblicos para isso? Tem. Só que em Romanos, a Bíblia vai dizer que a Israel agora passou a ser a igreja, a Israel do Senhor. O Senhor não tem dois povos, o Senhor tem um povo. Vós sois povo eleito, nação santa. E Pedro está falando para a igreja. Na minha interpretação, a partir dos escritos de Paulo, de Pedro, da obra de Jesus, porque ele veio para os que eram os seus, mas os seus o rejeitaram, está falando de Israel, a partir da obra de Jesus, a partir de quando diz que Deus rejeitou ali para usar de misericórdia para com todos, Romanos 9, 10 e 11, a igreja ela assume o papel de Israel. A igreja ela passa a ser filha de Abraão, porque a Bíblia diz isso, somos filhos de Abraão adotados pela fé, filhos de Abraão pela fé. Então somos filhos de Abraão, fazemos parte da Israel do Senhor, tá? Da Israel do Senhor, que não é, na minha visão, o Estado de Israel. Se Deus vai fazer alguma coisa lá em Israel, eu tenho que estudar um pouco mais sobre isso. No meu entendimento, tudo hoje é em torno da igreja.
tudo em torno da igreja. A igreja sucedeu Israel como povo do Senhor, é o que a Bíblia vai nos mostrar no Novo Testamento. É a igreja que é arrebatada, é a igreja que é a escolha do Senhor, a igreja que é a noiva do Senhor, a igreja que vai morar com Jesus no céu, gira em torno da igreja. Alguém quer perguntar alguma coisa? Isso é importante a gente pensar um pouquinho nisso, porque a gente tem muitos hoje movimentos judaizantes de novo. Tá? E esse foi um movimento que foi muito combatido pelos apóstolos. Tá? Eles achavam que para alguém se tornar cristão, primeiro teria que se tornar judeu, teria que passar pela circuncisão, teria que guardar as festas, guardar o sábado, para depois virar cristão. Tá? Isso esse movimento judaizante tem chegado muito no nosso meio hoje, principalmente para respaldar a exploração econômica, a oferta sacerdotal. Algumas igrejas exigem oferta sacerdotal, nossos dias de hoje. Igrejas que colocam bandeira de Israel, tocam shofar, tá? Isso são movimentos judaizantes. É pecado tocar shofar? Não é pecado tocar shofar. Só que toda vez que eu trago um shofar, trago aquele candelabro de Israel, trago coisa para dentro da igreja, eu estou trazendo instrumentos que tiram o foco da centralidade do Senhor. São instrumentos que levam a uma certa idolatria. Tem igrejas que colocam essas coisas assim no canto, que ninguém toca. Isso é perigoso. Essa linha é perigosa. Tem muitas igrejas que colocam a figura do altar de uma forma também muito superior. O altar do Senhor. Na verdade, o altar do Senhor somos nós. O altar do Senhor somos nós. A nova aliança, não existe nada que tenha que me colocar para chegar a Deus. Não tem nada entre eu e Deus mais. O véu que separava já não separa mais. O véu foi rasgado. A Vaguinha até cantando ali, né, Vaguinha? Da música que eu lembrei. Então, qualquer coisa que eu coloque dentro do meu ambiente de culto, que possa ocupar o lugar do Senhor, é perigoso. E o Senhor habita no coração. Pode falar, irmão. Essa rejeição deles seria alguma coisa a ver com o anticristo, é isso? Eles estão voltando para a velha aliança, né? Usar as coisas judaizantes, a velha aliança, ela não existe mais. Né? Esse é o sangue da nova aliança. Não que o Velho Testamento deva ser rejeitado, só que o Velho Testamento ele é uma progressão, ele vai apontar para o Novo Testamento, ele vai apontar para Jesus. Então, a velha aliança, ela está apontando para a nova aliança, definitiva, derradeira. A nova aliança em Jesus, ela é derradeira. Jesus, ele é o suficiente. Ela não precisa mais nada além de Jesus. Então a gente vai ter a era pré-monárquica, o período dos juízes, o período que a gente vai ter dos juízes. Fala aí, nomes de 3 juízes. Nomes de 3 juízes. Samuel mas vamos voltar no livro dos juízes. Do livro dos juízes. Mas quem? Os conhecidos, gente. O juiz mais conhecido, a história mais contada do mundo aí todo. Tem desenho, um monte de coisa. Sansão. E o outro? Varão valoroso. Quem é o varão valoroso? Gideão. Mais um. Uma mulher agora, para a gente entrar no movimento feminista. Não. Esther foi rainha. Rainha da Pérsia. Débora. Isso aí, gente. Vou botar a tarefa para vocês lerem a Bíblia toda, hein? Na hora que pergunta, se dá um branco. Aí depois a gente vai entrar no período da monarquia, tem aquele exercíciozinho, né? Vamos achar os 8 reis fiéis, temos a era monárquica. Aí o que acontece em relação a isso aqui? O que está na apostila, eu não vou ficar aqui lendo a apostila, gente. A gente não está vindo para cá para ficar lendo a apostila com vocês. Então eu estou dando uma batida nos pontos importantes disso aqui, explicando algumas coisas mais aprofundadas, trazendo um material extra, porque vocês têm que ler a apostila em casa. Eu tenho certeza que quem fizer esse curso aqui, a gente não vai exigir prova, um monte de coisa, não. Mas quem fizer da forma que a gente está orientando, vai terminar o curso com conhecimento teológico muito superior a muitos pastores por aí. Tá? Porque a gente está colocando aqui de uma forma que, trazendo aqui um conhecimento diferenciado, aquilo que você faz em casa, que você estuda, que você ouve depois novamente, para olhar a apostila, vai junto para a Bíblia, cara, não tem como não crescer. Não tem como. É receita de bolo. Vai fazer igual o Vaguinho, né? Se fizer aquele ingrediente lá, vai dar aquele bolo gostoso, não vai? A mesma coisa aqui, teologia é isso. Só que tem que ter uma dedicação da gente. A gente está vendo, por exemplo, a frequência. A frequência oscila muito. Hoje já não tem tanta gente. Então, assim, quem tem vindo,
tem absorvido, tem mostrado mais interesse. E isso é uma coisa que Deus espera de nós. Analisa a parábola dos talentos. A parábola dos talentos fala sobre produtividade. Servos do Senhor que são produtivos no reino. Então, em casa, vocês leem a apostila até esse período que está aqui, até porque também a minha apostila é pequenininha, comparado com a do presbítero Pedro, que é maior, mas essa aqui é pequenininha. Então, vai ter a era monárquica, a gente viu lá os 3 reis primeiro. Quem foi o primeiro rei? Israel unificado. Primeiro rei, Saul. Segundo, terceiro, depois, Roboão. E Jeroboão foi não era da linhagem de ninguém, tá? Ele era um rebelde que se levantou contra o rei. Olha como é que essa questão de rebeldia é uma coisa que mexe com a gente, para finalizar aqui. O cara, a obra dele, a requisição de Jeroboão era justa. Ele estava reclamando contra aquele domínio do rei. Mas aquele rei estava debaixo da promessa do Senhor para Davi. Então Israel foi rejeitada. Olha que interessante. Na Samaria que era a capital. Aí a gente vai até lá em Jesus, quando fala dos samaritanos. Jesus, a mulher samaritana. Depois Jesus contando a parábola do bom samaritano. Eram irmãos, mas que se tornaram fora da aliança devido à rebeldia. Simples que Deus trabalha. Aí aqui para a gente finalizar, a questão da revelação, né? Coisas importantes sobre a revelação. A distinção entre revelação e apreensão, a compreensão vem à medida que o homem pondera a revelação feita. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está ponderando a revelação que o Senhor tem e aí a gente vai tendo a compreensão. Eu expliquei no início a questão do obedecer e sacrificar, que é usado várias vezes com uma interpretação totalmente fora do que é o contexto bíblico. A revelação do que é essa obediência. A revelação parcial. Algumas coisas foram reveladas, mas não foram explicadas. Tá? Por exemplo, Melquisedeque, sacerdote do Senhor, que aparece do nada e some do nada. Não foi revelado, mas ele apareceu ali. Não foi explicado para a gente quem foi, se Deus falou com ele. Outra coisa, a Bíblia vai falar do livro da guerra do Senhor, que Moisés usou para escrever o Pentateuco. Que raio de livro de guerra é esse que ninguém sabe? Do livro do Senhor, dos livros da guerra do Senhor. Então são livros que a gente não tem, entendeu? Mas foi revelado que existiram. Tá? Então foi algumas coisas reveladas, mas não foram explicadas. A explicação pode vir mais tarde ou não vir jamais. Também no Novo Testamento há coisas reveladas, mas não explicadas. Por exemplo, nascimento virginal de Jesus. Não tem explicação. A ciência não vai explicar. Nem a teologia. Trindade. Né? Ou coisa difícil da pessoa entender a trindade. Esses dias eu ouvi um negócio da trindade interessante, mas depois eu vou contar sobre, comparando com a música, comparando com o acorde de Dó maior, que é feito por outros 3 acordes. Mas foi uma explicação muito interessante, porque ele é feito aqui com Dó, com Ré e com Mi junto, e faz o Dó maior. Se eu tirar um dos 3, o Dó maior não é o Dó maior. É interessante a explicação que o cara usou para poder falar da trindade. A dupla natureza do Senhor, 100% homem, 100% Deus. Como é que uma pessoa é 100% duas coisas, entendeu? Não tem explicação, porque 100% é 100%, mas não tem como ser 100% de outra coisa, entendeu? Não tem. Eu sou 100% matéria, não tem outra coisa que eu possa ser. É 100% isso aqui, acabou. Mas é coisa que a gente não vai entender aqui. E a revelação universal, feita com o objetivo de se estender à humanidade toda. Em ti serão benditas todas as nações, né? Que Deus disse a Abraão. Né? Deus amou o mundo, a revelação de Deus amou o mundo. Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Então é a revelação universal, aquilo que Deus tem revelado para toda a humanidade. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então é isso aí, chegamos ao final, 9h35. E vamos incentivar os irmãos que não estão vindo, o pessoal da dependência, dá um recado lá para o pessoal vir, participar com a gente, não deixar o pessoal desanimar não, o pessoal aqui da igreja também, um motivando o outro para a gente estar junto aqui, crescendo junto aí, tá bom? Bom fim de semana para todos, fiquem com Deus.